Oi pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho, você já fez aula de arte, então agora a gente vai fazer livro Encontros, páginas 16, 17, 18, 19 e 20. Bom, nós estamos vendo a formação do planeta Terra, né? Nós tínhamos parado ali na página 15 quando falou que no começo da história do planeta Terra, os continentes estavam todos ligados, todos unidos, né? O que é muito diferente de hoje em dia. Agora vai falar um pouco sobre os dinossauros. Então vamos lá na página 16, a Era dos Dinossauros. Acompanhe a leitura, pega o livro e vai lendo junto comigo. Os dinossauros, do grego deinos, terrível, e sauro, lagarto, habitaram a Terra por milhões de anos. Há aproximadamente 135 milhões de anos, a Pangeia começou a separar, formando continentes. Então, quando todos os continentes estavam juntos, né, a gente chamava isso de Pangeia. Agora eles começaram a se separar e formar os continentes independentes. A proximidade com a água e o calor favoreceu o crescimento de plantas e, consequentemente, dos dinossauros. Com isso, iniciou-se a Era dos superdinossauros. Há 135 milhões de anos, os continentes começaram a se separar. A variedade de dinossauros era muito grande. A sobrevivência desses animais dependia das suas características. Tamanho. Havia dinossauros de diversos tamanhos, alguns muito grandes, como o seismossauro, lagarto terremoto, com 54 metros de comprimento, e outros bem menores, como o Eoraptor, que era um pouco maior que um cachorro. O Eoraptor tinha 1 metro de altura e pesava aproximadamente 11 quilos. O seismossauro era um saurópode, um dos maiores animais que já viveram na Terra. Media cerca de 54 metros e pesava 40 toneladas. Página 17. Locomoção. Alguns andavam sobre 2 pernas, outros sobre 4. O Staurikosaurus priscei era um animal com 2,25 metros que caminhava sobre 2 pernas. Viveu na América do Sul. O Titanossauros caminhava sobre 4 pernas e tinha 15 metros de comprimento e 5 metros de altura. Defesa. Muitos dos dinossauros tinham estruturas para defesa. O Triceratops media 9 metros de comprimento e tinha 3 metros de altura. Possuía 3 chifres na cabeça. Estudos recentes mostram que ele usava seus chifres para combate e defesa. O Anquilossauro tinha 10 metros de comprimento e uma forte armadura que o protegia. Além de espinhos grossos nas costas, na ponta da cauda ele tinha uma estrutura óssea que usava para se defender. Página 18. Fique sabendo. Temperatura corporal. Os seres humanos, assim como os outros mamíferos e aves, produzem calor para manter seu corpo aquecido. Independentemente da temperatura do ambiente, conseguimos manter nossa temperatura relativamente constante. Nem todos os animais são assim. Peixes, anfíbios e répteis precisam do calor do ambiente. Calor do corpo. Até alguns anos, acreditava-se que todos os dinossauros dependiam do calor externo, mas pesquisas recentes sugerem que alguns deles podiam manter o calor do corpo por certo tempo. Aqueles que precisavam do ambiente para se aquecer tinham adaptações para isso. O estegossauro media até 9 metros de comprimento e tinha 4 metros de altura. Ele possuía placas ósseas nas costas. Há várias hipóteses para explicar a função dessas placas.
Pesquisadores afirmam que podiam servir como defesa e também para se aquecerem. Isso acontecia quando o animal se virava, deixando as placas ao sol. Alimentação. Por meio de análise dos dentes e de outras estruturas do esqueleto dos dinossauros, podemos saber o que eles comiam e como comiam. Havia dinossauros herbívoros que se alimentavam somente de vegetais e dinossauros carnívoros que se alimentavam de outros animais, inclusive de outros dinossauros. Os herbívoros estavam entre os maiores dinossauros e comiam o tempo todo. A maioria alcançava o alto das árvores e amedrontava os carnívoros que se aproximavam. Os dinossauros herbívoros eram quase todos quadrúpedes, ou seja, caminhavam sobre 4 patas. Os carnívoros eram em geral bípedes, caminhavam e corriam sobre 2 pernas, sendo por isso bem ágeis. O Camarasauro tinha 15 metros de comprimento e alimentava-se de vegetais. Para conseguir alcançar as folhas no alto das árvores, ficava sobre as 2 pernas traseiras. Possuía grandes ossos nas mandíbulas, forte musculatura e dentes grandes e fortes com pontas afiadas. Ele provavelmente se alimentava de plantas duras e rijas. Lá embaixo. O Velociraptor era um carnívoro com até 2 metros de altura. Era rápido e ágil, possuía ótima visão, forte maxilar e caçava em grupos. Tinha dentes pontiagudos e afiados. Na página 20, temos umas atividades para fazer. Te aconselho a agora pausar o vídeo, voltar lá na primeira página de hoje, na 16, e fazer mais uma leitura. Vai lá. Pronto? Leu de novo? Então vamos lá para a página 20 para responder as questões. Número 1. Em que época viveram os dinossauros? Lá na página 16, no primeiro parágrafo, está dizendo o seguinte: há aproximadamente 135 milhões de anos, a Pangeia começou a se separar, formando continentes. A proximidade com a água e o calor favoreceu o crescimento de plantas e, consequentemente, dos dinossauros. Com isso, iniciou-se a era dos superdinossauros. Então, o que você vai responder na 1? Em que época viveram os dinossauros? Há aproximadamente 135 milhões de anos atrás, quando a Pangeia se separou. 2. Como as placas do estegossauro podiam ajudá-lo quando fazia frio ou calor? Vamos procurar a página em que a gente leu sobre o estegossauro. É a página 18. É aquele dinossauro que está na página 18. Embaixo dele está explicando, ó. O estegossauro media até 9 metros de comprimento e tinha 4 metros de altura. Ele possuía placas ósseas nas costas. Há várias hipóteses para explicar a função dessas placas. Pesquisadores afirmam que podiam servir como defesa e também para se aquecerem. Isso acontecia quando o animal se virava, deixando as placas ao sol. O que me interessa é essa última frase aí, ó. Como que a gente vai explicar aí, então? Você vai escrever o seguinte: 2. Como as placas do estegossauro podiam ajudá-lo quando fazia frio ou calor? Quando voltadas para o sol, quando ele voltava as placas das costas dele para o sol, ele se aquecia. E quando ele virava as placas para ele, ele se resfriava, ok? Então, quando voltava as placas para o sol, ele se aquecia. Quando ele voltava as placas para ele mesmo, ele se resfriava. Número 3. Como você acha que eram os dentes dos dinossauros?
Primeiro A, dos herbívoros. Os herbívoros são os que se alimentavam de plantas, né? Então, vamos imaginar que tipo de dente eles precisariam. Eles iam precisar de dentes para cortar e triturar as plantas. Dentes mais achatados e como facas. E os carnívoros? Os carnívoros precisam de dentes pontudos e muito afiados para perfurar e rasgar carne. 4. Os primeiros seres semelhantes ao ser humano atual surgiram há cerca de 300 mil anos. Você acha que essa imagem seria possível? Por quê? Aí você tem aí do lado a cena do filme O Bom Dinossauro, que vocês já devem ter assistido, né? Daquele dinossauro que fica sozinho e se encontra com um menininho. Seria possível acontecer algo como mostra no filme, dinossauros e humanos vivendo juntos? Não, não seria possível, porque os dinossauros viveram na Terra 135 milhões de anos atrás. E o ser humano só surgiu no planeta há 300 mil anos. Quando o ser humano surgiu, mesmo o ser humano pré-histórico, os dinossauros já estavam extintos há muito tempo. Então não seria possível, porque os dinossauros foram extintos antes do surgimento dos primeiros seres humanos. O número 5 você não vai fazer, porque é uma atividade em parceria, tá? Não é uma atividade que dá para você fazer sozinho. Então nós ficamos por aqui. Beijo, até a próxima aula.